Meu povo, hoje eu vou trazer para vocês as leituras obrigatórias do segundo semestre do Seminário Presbiteriano que estou cursando em Belo Horizonte. Fiquei devendo para vocês as leituras obrigatórias do primeiro semestre. Toda aquela confusão de mudança, adaptação, infelizmente não me permitiu gravar esse vídeo, mas para o segundo semestre em diante, promessa de um seminarista, eu vou tentar trazer esses vídeos para vocês. Vamos começar pela disciplina que geralmente aterroriza os seminaristas, que é o grego. Se tratando de grego, no mínimo você terá que ter um Novo Testamento grego. Eu estou usando esse, mas existem outros e outras possibilidades. Não deve ser especificamente esse. Isso vai depender muito do seu professor e assim por diante. E você deve ter uma gramática grega. Não precisa ser também especificamente essa gramática. O ideal é que você tenha até mais que uma gramática, que você possa ter o maior número de gramáticas possíveis. Mas, no mínimo, e aqui pensando em custo e benefício, talvez essa seja uma das gramáticas mais baratas e talvez esse seja o Novo Testamento em grego mais barato no mercado para alguém que está começando, como eu comecei a ter o primeiro contato com o grego, tanto no primeiro semestre como no segundo semestre. Isso aqui é um material que vai te acompanhar por todo o curso, poderia assim colocar. E é claro que aos poucos é bom você ir adquirindo mais materiais sobre grego, mas o início está aqui. Mas nem só de grego vive o homem. Como diz o meu professor, grego é uma língua de gentil. E o meu professor que diz isso é o meu professor de hebraico. Mas brincadeiras à parte, além do grego, você também terá contato com o hebraico. E aí, pensando-se no hebraico, você terá que ter o Antigo Testamento em hebraico. Cuidado para não abrir do lado errado, viu? Porque a escrita hebraica, ela acontece da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, como a gente está acostumado no português. Mas você vai se acostumar. Então, ó, uma Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico, essa versão aqui é a Stuttgartense, muito boa, acredito que pode ser que exista outras opções que eu não conheço, né? Mas essa vai te atender muito bem. E a semelhança do grego, mas agora no hebraico, você vai precisar ter uma gramática em hebraico. Então isso é o mínimo, o Antigo Testamento em hebraico e uma gramática em hebraico. É o mínimo para que você tenha esses primeiros contatos também com o hebraico. Esse material, provavelmente, ele vai te acompanhar por todo o curso, vai ser muito importante para você, é fundamental. Para a disciplina de Teologia Sistemática, mais especificamente Teologia Sistemática 2, já que a Teologia Sistemática 1 foi cursada no primeiro semestre, nós temos duas leituras obrigatórias para esse semestre. A primeira é o volume 2 das Institutas de João Calvino. E no seminário a gente se depara muito com responsabilidades de leituras de partes de livros. Então, nem todas leituras obrigatórias exigem que se leia um livro de capa a capa, mas o nosso professor ele delimita os capítulos, as páginas que devem ser lidas. É o caso do volume 2 das Institutas de João Calvino. Não vai ser necessário fazer a leitura de todo o volume 2, mas dos primeiros 5 capítulos. E aqui, João Calvino vai trazer uma contribuição de extrema relevância para a área da antropologia bíblica, que é a área em que a Teologia Sistemática 2, no segundo semestre, ela se restringe a estudar. Além dos primeiros 5 capítulos do volume 2 das Institutas de João Calvino, nós vamos ter que ler Criados à Imagem de Deus, de Anton Huygman. E talvez, pretendo até, quem sabe, no futuro aí, quando houver tempo, fazer um vídeo, assim, uma resenha sobre esse livro aqui de forma específica, porque se tratando de uma literatura que se restringe a falar sobre antropologia bíblica, é um livro que não pode ser desprezado, não pode deixar de ser lido, é um livro essencial para essa área. Então, em teologia sistemática,
esses dois livros. E claro, relembrando, esse do Hickman já tem que ser lido por completo, leitura completa. Além de teologia sistemática, nós temos também aula de homilética. No primeiro semestre, nós não tivemos aula de homilética, então nós começamos a homilética agora. São os nossos primeiros passos no segundo semestre na disciplina de homilética, homilética 1. E a gente tem algumas tarefas, e mais precisamente essas tarefas elas se restringem a preparar sermões de diferentes estilos, sermões temáticos, sermões textuais, sermões de 4 páginas, sermões expositivos. E para isso, a gente tem a obrigação de realizar a leitura de Como Preparar Mensagens Bíblicas, de James Braga. E nesse livro ele se restringe mais a tratar sobre o sermão temático e sobre o sermão textual, ainda que ele trate sobre o sermão expositivo, mas o que nos interessa para esse semestre, nesse livro de James Braga, são as instruções que ele traz acerca do sermão temático e do sermão textual. Para o sermão expositivo, nós temos Prega a Palavra, que deve ser lido por completo. É um livrinho pequeno, 100 e poucas páginas, deixa eu ver aqui, 127 páginas, um livro pequeno que vai tratar sobre passos para a pregação expositiva. Em um seminário presbiteriano, a ênfase maior no que diz respeito à homilética é para a pregação expositiva. É uma característica da denominação da IPB preparar os seus obreiros com essa característica de pregar expositivamente. Mas, de forma alguma, há uma negligência nos outros estilos de sermões, mas a predominância e o treinamento intensivo é para a pregação expositiva. Então, 2 leituras. Para a História da Igreja, nós estamos nesse semestre fazendo História da Igreja 1, a semelhança de homilética, é o nosso primeiro contato com essa disciplina. Nós temos a leitura obrigatória de O Cristianismo através dos Séculos. Não se assuste, é um livro gigantesco, mas esse livro nós temos que ler os primeiros 15 capítulos. E aqui é um panorama, embora seja bem panorâmico mesmo, é um panorama sobre a história da igreja. Então, para a História da Igreja 1, leitura obrigatória. Além da História da Igreja, também estudamos a História da Filosofia. E para a História da Filosofia, nós temos a História da Filosofia Ocidental. Diga-se de passagem, um livro fantástico, um livro muito bom, que eu recomendo para todos aqueles que têm o desejo de ter um pouco de conhecimento sobre filosofia, os passos iniciais, como é o meu caso. É uma boa porta de entrada para essa área que por vezes é negligenciada, mas é tão importante. Então, a História da Filosofia Ocidental, isso aqui é uma leitura obrigatória também para esse semestre. E por fim, além da antropologia bíblica, nós também estudamos antropologia geral de uma forma assim mais apologética. E para essa disciplina, a nossa leitura obrigatória do livro completo, tá? É o livro O Conceito Calvinista de Cultura. Diga-se de passagem, é um livro muito bom. Tenho feito a leitura dos capítulos iniciais, tenho sido bastante edificado, tenho sido bastante esclarecido em algumas questões que eu tinha dúvida acerca dessa questão da cultura, e tem sido uma leitura edificante, enriquecedora. E por fim, nós também cursamos Português 2, já que no primeiro semestre, obviamente, cursamos Português 1, e para essa disciplina, o nosso professor ele indicou para a gente o Diário de um Pároco de Aldeia. É uma biografia, e nesse caso eu não consegui adquirir esse livro físico, então eu adquiri ele pelo Kindle, eu adquiri o e-book. E acredito que essa leitura também vai ser uma bênção. Essa ainda não comecei, mas em breve preciso me adiantar, porque como vocês viram, as leituras são muitas. Eu espero em outras oportunidades poder te ajudar aqui, retirando algumas dúvidas sobre o seminário. Eu sei que o pessoal fica muito curioso sobre isso, mas na medida do possível conseguimos estar aqui para tentar te abençoar de alguma forma. Deus te abençoe.